Tudo bem? Meu nome é Tarik. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que através das histórias aflorativas você vai conseguir compreender e ressignificar as experiências negativas que você viveu, se libertando do peso dos sentimentos negativos associados ao que aconteceu. A partir disso, você vai conseguir também mudar os comportamentos negativos que te geram problemas e viver de forma mais leve, usar como fonte de fortalecimento e evolução os desafios que você enfrentou ou está enfrentando na sua própria vida. Aula, na primeira história, a pessoa já consegue despertar os bloqueios, ela consegue identificar e realmente existe alguma coisa ali que ela nem sabia que estava. Aí ela vai querer continuar acompanhando, porque, assim, caramba, como é que eu não vi isso? Ou, agora eu consegui perceber isso, o que mais que eu vou perceber? Igual... Parece que eu não tinha compreendido totalmente. Aí parece que agora deu uma despertada a mais, sabe? Nossa, depois daquilo minha mente abriu pra tanta coisa. Depois daquilo eu despertei pra tanta coisa nova e que foi muito importante, sabe? É para pessoas que não conseguiram curar as dores de experiências que viveu, como por exemplo traumas, relacionamentos, acontecimentos da infância, apesar dos anos terem passado. Também é para pessoas que já fizeram algum tipo de terapia, mas não se identificou com o modelo ou não teve o resultado esperado. Talvez você já passou com uma sessão com um psicólogo e não se identificou com o processo que você fez. Também é para pessoas que ficam ruminando os pensamentos e sentimentos negativos, fazendo o problema aumentar e virar uma bola de neve, ou talvez você fica ruminando experiências que você viveu no seu passado. E também é para aquelas pessoas que buscam identificar os motivos dos próprios comportamentos problemáticos e substituí-los por atitudes positivas. Não é para aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento psiquiátrico com recomendação de remédios para um médico. Também não é para aquelas pessoas que buscam um modelo de terapia individual sem a participação de pessoas em um grupo. E também não é interessante para aquelas pessoas que estão em situações críticas, que precisam de um acompanhamento personalizado, como por exemplo casos de depressão. Eu, durante um bom tempo, fui uma pessoa mais fechada, que guardava tudo aquilo que eu pensava, que eu sentia, ficava carregando experiências que tinham acontecido na minha vida, tanto experiências do meu dia a dia, quanto experiências do meu passado. Muitas vezes um problema pequeno se tornava uma bola de neve. Isso acabava interferindo na minha própria vida, por eu ficar remoendo todas as situações, não conseguir expor meus pensamentos e sentimentos, não conseguia entender sobre eles. Então isso me gerava um sofrimento emocional e uma confusão muito grande. E também interferia na minha relação com as outras pessoas, porque isso tudo que acontecia me gerava um estresse, muitos problemas que surgiam, eu não dialogava com as pessoas, eu não conversava, por não saber lidar ali de forma saudável com as situações. Então isso me gerou vários problemas durante muito tempo. Por conta disso, eu sempre busquei resolver essas questões, então eu lia livros de autoajuda, buscava entender melhor sobre o assunto, para saber lidar com os meus pensamentos, com as experiências da minha vida e com os meus próprios sentimentos. A questão é que esses livros de autoajuda que eu lia, eles eram mais informativos. Então, por mais que eu entendesse os conceitos e implementasse os ensinamentos dos livros, aquilo não me ajudava de verdade no meu dia a dia. Eu não conseguia me libertar de sentimentos negativos e muitas vezes as estratégias não serviam para os problemas que eu estava passando ali no meu presente e também não era capaz de me libertar das experiências do passado, dos problemas que às vezes eu carregava. Então, definitivamente, os livros de autoajuda não estavam resolvendo meu problema na raiz, não estavam me ajudando. Apesar disso, eu sempre busquei melhorar e saber lidar melhor com as minhas próprias questões. Então, assim que eu consegui juntar um dinheiro através do meu trabalho, eu investi em sessões de terapia. Eu fiz 3 meses, eu já tinha feito terapia antes, mas dessa vez eu decidi investir mais nisso. Então, eu fiz durante 3 meses terapia, uma vez toda semana, e eu senti um alívio por compartilhar ali situações que estavam gerando problemas, né? Eu senti um alívio por falar sobre os meus problemas, só que muitas vezes eu saía das sessões confuso, porque eu não entendia o que a terapeuta falava e sentia que aquela abordagem não estava me ajudando muito. Mas apesar de tudo isso, eu continuei ali fazendo as sessões de terapia, até que um dia eu decidi definitivamente desistir de continuar aquilo que eu estava fazendo. Eu sempre tive vários problemas com o meu irmão, e em uma situação específica, na época ele estava até morando comigo, a gente estava dividindo casa, e a gente acabou discutindo, acabou brigando, e ele até parou de morar comigo, e eu resolvi levar a situação para a sessão de terapia que eu ia ter. Só que antes de eu passar na sessão, a terapeuta atendeu o meu irmão primeiro. Isso acabou influenciando ali um pouco a sessão que eu tive com ela depois. Então, quando chegou na minha vez ali de passar pelo processo, quando a gente estava conversando, eu e a terapeuta, ela começou a me comparar com o meu irmão e não trouxe nenhuma solução para aquilo que tinha acontecido. Então, eu decidi parar de continuar fazendo as sessões e voltar para aquilo que eu fazia antes, que era ler os livros de autoajuda. Só que quando eu voltei a ler ali os livros, o primeiro livro que eu peguei foi totalmente diferente daqueles que eu tinha lido anteriormente. Não era um livro informativo como os outros, era um livro mais de histórias e relatos da vida do próprio autor. E em um determinado momento desse livro,
ele começou a dar um relato ali da relação problemática entre dois irmãos. E conforme eu fui lendo a história, eu fui me identificando, era como se eu enxergasse a minha própria vida naquele relato que estava sendo trazido pela história. Então eu comecei a enxergar aqueles comportamentos que eu praticava, só que antes eu não percebia, e que estava gerando os problemas na relação comigo e com meu irmão. Depois que eu passei por esse processo, eu consegui enxergar de forma clara aquilo que eu precisava mudar. Então eu percebi que o que estava gerando os problemas, as discussões entre eu e meu irmão, era eu ficar cuidando da vida dele, dando opinião no que ele deveria fazer. Apesar disso ser simples, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia perceber ali e analisar as consequências do que isso estava gerando. E só através da história eu consegui ter a clareza. Era como se tivesse colocado uma luz daquilo que eu precisaria mudar. Então, depois que isso aconteceu, eu tive a consciência dos comportamentos negativos que eu estava fazendo, né? Na relação entre eu e meu irmão, eu tive a capacidade de mudar, eu tive a capacidade de decidir, de buscar uma alternativa para os meus próprios comportamentos. Através da consciência que eu tive, ficou muito mais fácil fazer diferente. E a partir disso, de acordo com o tempo, a minha relação com meu irmão mudou totalmente e hoje a gente se dá super bem. Depois desse resultado que eu tive, eu comecei a pesquisar como que os livros poderiam ser usados de forma terapêutica para resolver as outras questões da minha própria vida, os outros problemas que eu tinha em outras áreas, como que eu poderia ter mais clareza dos meus próprios pensamentos, saber lidar com os sentimentos negativos que às vezes eu ficava remoendo. E, de acordo com as pesquisas, eu descobri que já existia há um bom tempo um modelo de terapia através dos livros, inclusive muito usado nos países do exterior, por conta até mesmo do incentivo que os livros têm lá. Esse modelo de terapia chama biblioterapia. Quando eu pesquisei mais, eu descobri que existia algumas autoridades na área no Brasil. Então, de acordo com as pesquisas, vi que eles ofereciam cursos, eu passei ali por algumas formações com essas pessoas, que no caso é a Galena Amorim, Cris Seixas, li os vários artigos e trabalhos de Clarice Caldin, Carla Souza, todos referência na área de biblioterapia no nosso país. Depois da formação e dos estudos que eu fiz nessa fase, eu montei os meus próprios grupos de sessões através de livros, sessões terapêuticas, e de acordo com os feedbacks que eu ia pegando ali nas sessões, as conversas que eu tinha com as pessoas que participavam, eu fui alinhando, fui fazendo algumas modificações até chegar num método de terapia através das histórias aflorativas. De acordo com o processo que eu tive de formação, de estudo, de pesquisa e até mesmo as observações que eu fazia durante as sessões, eu comecei a perceber que as pessoas enfrentam obstáculos quando buscam lidar com as próprias dificuldades, ressignificar experiências do passado, lidar com as próprias emoções e com as experiências, com os desafios do dia a dia. E o obstáculo, no caso, que atrapalha esse processo de solução, é buscar resolver os próprios problemas através do racional. Então, o processo acontece da seguinte forma: a gente tem ali o acontecimento, esses acontecimentos que fazem parte da vida de todos nós em determinados momentos, ali seriam experiências dolorosas e conflitos do cotidiano. Esses conflitos e essas experiências vão gerar sentimentos negativos. E o que você sente influencia seus pensamentos e interpretações dos acontecimentos. Isso vai dificultar esses sentimentos guardados, eles vão dificultar você compreender e ressignificar o que aconteceu, gerando sofrimento emocional por guardar todos os sentimentos negativos das situações que você viveu. Vai gerar também uma ruminação mental, porque você vai ficar pensando nos acontecimentos, querendo que fosse diferente. Também vai impedir você extrair os aprendizados e mudar comportamentos problemáticos. A solução que as pessoas buscam para essas questões é através de uma estratégia que usa mais o racional. Mais à frente eu vou explicar melhor, mas o racional é apenas uma etapa do processo de solução, de compreensão das suas questões pessoais. Então, por exemplo, numa terapia convencional, você vai falar sobre o acontecimento, vai buscar olhar por outras perspectivas e refletir sobre a experiência. E isso tudo você vai fazer com o apoio do terapeuta. Nesse processo, existem 3 questões que vão atrapalhar que isso aconteça. O primeiro deles é o ego. Ele dificulta você acessar as experiências dolorosas, porque ele sempre busca te manter longe de sentimentos negativos. O ego ele sempre vai buscar te manter longe da dor. Então isso vai reprimindo aquelas questões que precisam ser resolvidas do seu passado, por exemplo, ou algum problema que surgiu, que aconteceu na sua vida. A outra questão também é que o ego, ele atrapalha você observar os seus próprios comportamentos. Então, ele sempre busca ter uma imagem positiva sobre você, o ego não quer assumir que está errado, então isso atrapalha, por exemplo, você enxergar que você está cometendo certos erros que estão gerando problemas na sua vida. Então isso impede você repensar situações de forma clara. A segunda questão aí que atrapalha as soluções através só do racional é que quando você busca por outras perspectivas, sem antes você se libertar dos sentimentos negativos do passado, o caminho é muito mais difícil. Porque, como eu disse antes, o sentimento ele vai influenciar aquilo que você pensa.
Não tem como você ter um olhar positivo para alguma coisa carregando aquele tanto de emoção negativa do que aconteceu. Então, muitas vezes, talvez aí você já tenha ouvido, quando você pedir um conselho para alguém, a pessoa fala, ah, não, é só pensar de forma diferente. Só que isso é praticamente impossível. Você se sente mal com o que aconteceu, não tem como você pensar de forma positiva. A terceira questão é que as pessoas buscam sozinhas usar o próprio raciocínio para encontrar caminhos para compreender e ressignificar as experiências. Esse caminho, ele é possível, só que ele é muito mais difícil. Existe um caminho muito mais fácil para você conseguir compreender suas próprias experiências, identificar comportamentos negativos, ressignificar os problemas do seu passado, se libertar do peso dos sentimentos negativos do que aconteceu. Esse processo, esse caminho, é através do método Histórias que Curam, que é baseado em 2 pilares principais. O primeiro dele são as histórias aflorativas e o segundo são as conexões colaborativas juntamente com a rede ascendente. Através do método que usa as histórias aflorativas, as dinâmicas e os caminhos vão ser diferentes para a resolução das suas questões pessoais. No caso, vai ser feita a leitura das histórias aflorativas, a história vai criar uma conexão com seus problemas pessoais, emoções negativas reprimidas e confusão de pensamentos. Lembrando que você não precisa ler nada, você só precisa escutar a história que eu vou estar trazendo na sessão. Quando você escuta essas histórias, automaticamente você vai passar pelas 4 fases da clarificação, que acontecem durante o momento que o participante escuta a história. Como resultado, isso vai trazer alívio emocional, compreensão clara das experiências e facilitação da ressignificação após passar por essas 4 fases da clarificação. E para finalizar, a gente vai ter as conexões colaborativas que vão potencializar todo o processo anterior, produzindo novas perspectivas e gerando apoio entre os participantes. Como resultado, você vai ter mais clareza da sua própria situação, permitindo ressignificar e compreender os acontecimentos, vai te trazer também alívio emocional, também vai trazer a compreensão dos seus comportamentos problemáticos. E por que a gente usa as histórias aflorativas? Primeiro, a gente é intimamente ligado às histórias. O processamento de informações na mente ele é facilitado através de metáforas e estrutura linear, começo, meio e fim. As fábulas, por exemplo, são um exemplo disso. Eu poderia muito bem chegar para você e dizer que se você não trabalhar, você vai passar por dificuldades. Só que é muito mais profundo, é muito mais claro se eu te falar sobre isso, se eu transmitir essa ideia através de uma história, através de uma metáfora. Então, a fábula da cigarra e da formiga, que é mundialmente conhecida, ela transmite essa ideia através de metáforas da cigarra, que não queria saber de nada, com a formiga, que sempre trabalhou. E isso transmite a mensagem de uma forma totalmente mais eficiente e eficaz. A segunda questão é a própria estrutura das histórias aflorativas. Elas comunicam com o seu inconsciente através de linguagem, símbolos e neurônios espelho, que fazem despertar identificações e retratar as suas próprias experiências na história. Isso acontece de forma automática na sua mente. Ao mesmo tempo que vai despertar emoções desses momentos determinados que vão ser geradas identificações e as lembranças na sua mente. O outro ponto é que os produtores dessas histórias, eles têm uma habilidade muito grande para explicar de forma clara e simples os sentimentos, questões complexas da vida através das palavras. Quando você escuta uma história aflorativa, você vai passar por 4 fases, que é chamada de clarificação. Então, a primeira fase é a sintonia, a segunda é a de alinhamento identitário, a terceira é o fluxo de liberação emocional e a quarta, germinação reflexiva. Então, como eu disse antes, o cérebro ele sempre vai buscar proteger seu bem-estar, evitando acessar questões e experiências desconfortáveis. Isso vai dificultar a sua compreensão e resolução dos seus próprios conflitos pessoais. As histórias aflorativas, elas abordam as questões que fazem parte da vida das pessoas, representando elas de forma simples e compreensível pela mente, através de metáforas, imagens e estrutura linear. Na primeira fase de sintonia, que é o início da história, você vai escutar a história, você vai criar uma interpretação única e particular, e isso acontece por conta da sua própria realidade, de coisas que você viveu na sua vida e de lembranças que vão ser despertadas. Então, por exemplo, temas como o amor pode despertar coisas diferentes nas pessoas. Então, em algumas pessoas pode despertar lembranças de traição, em outras, lembranças de carinho. Então, de acordo com suas próprias questões pessoais, dos sentimentos que você tiver no momento que está escutando, a história vai despertar coisas diferentes e específicas. No segundo ponto, de acordo com o desenrolar da história, a gente chega no alinhamento identitário. Ao escutar uma história aflorativa, seu cérebro ele fica atento ao que está sendo dito, desativando seus mecanismos de defesa que atrapalham o acesso às suas questões pessoais. Conforme a história vai se desenvolvendo, seus neurônios espelhos são ativados, passando a fazer identificações da própria vida com os personagens e as atitudes desses personagens, ou com o contexto, com o enredo que a história está trazendo. Nessa etapa é muito interessante que ela vai permitir a visualização em terceira pessoa da sua própria realidade.
Você concorda comigo que é muito mais fácil identificar os defeitos, os comportamentos das outras pessoas do que identificar os nossos próprios defeitos e comportamentos? Isso acontece por conta dos mecanismos de defesa da nossa mente, como eu expliquei para você anteriormente. Só que quando você vê sua própria realidade, seus próprios comportamentos sendo retratados na história, e você se identifica com tudo aquilo, você permite enxergar com clareza, você consegue enxergar com clareza as questões da sua própria vida. Então é como aconteceu no relato que eu dei para você em relação aos problemas que eu tinha com o meu irmão. De acordo com a história vai desenvolvendo, a gente chega no terceiro ponto, na terceira etapa, que é o fluxo de liberação emocional. Conforme as identificações se aprofundam, quando chega no desfecho da história, ocorrem estímulos emocionais e liberação de sentimentos reprimidos, que são importantes para eliminar o que você guardava de negativo da experiência que está sendo retratada na história florativa. Dessa forma, você vai conseguir visualizar a sua própria realidade sem interferência das emoções. O que acontece aqui é a mesma coisa que acontece nos filmes, que você se emociona. Então, o filme ele conta uma história de uma pessoa, de um personagem ou de alguma situação específica, e em um determinado momento você vai se identificando, vai identificando ali com o que está sendo retratado no filme, e em um determinado ponto isso se acumula e você se emociona. Quando você se emociona, é porque de alguma forma você viu suas próprias questões sendo retratadas naquele filme. Isso faz você se emocionar. Aqui acontece essa mesma dinâmica, só que a gente explora aí de forma terapêutica. Por meio da identificação e da conexão emocional gerada nesse processo, você revive a situação do seu passado em um momento mais tranquilo e consciente. Então isso vai permitir uma segunda chance de processar o acontecimento, mas dessa vez de uma forma mais construtiva. Então depois de você passar por todo esse processo, você ganha clareza e consciência da sua própria realidade, abrindo caminho para reorganizar pensamentos e ressignificar as experiências. Na finalização da história, a gente vai ter a germinação reflexiva, a última etapa do processo de clarificação. Nesse momento, a história chega na sua conclusão e no fim. Vão surgir vários insights e isso vai permitir você criar uma nova perspectiva positiva para os acontecimentos, para assim você lidar de forma mais construtiva com o que aconteceu, utilizando as experiências como aprendizado e deixando de lado os sentimentos negativos do que foi vivido. Você vai passar a enxergar a sua realidade de forma clara e não com a influência dos sentimentos que você carregava e a falta de consciência gerada pelos seus mecanismos de defesa. A partir desse ponto, você vai ganhar o controle das suas decisões e atitudes perante sua vida, vai deixar de carregar o peso de experiência que aconteceu no passado, parar de remoer as situações, isso tudo porque você vai ter mais clareza, vai conseguir trazer novos significados, vai conseguir botar tudo para fora aquilo que você ficava guardando e reprimindo. Então, como resultado, você vai conseguir compreender os comportamentos que você tem, que estão te gerando problema, vai conseguir agir de forma mais consciente ao invés de agir por impulso, porque agora você vai ter clareza daquilo que você está fazendo de errado, vai conseguir ter clareza sobre a confusão dos seus pensamentos e vai conseguir lidar melhor com os problemas que você está passando na sua vida. Muitas vezes até mesmo não precisa ser nenhum trauma de coisas que aconteceram no seu passado. Nas experiências do dia a dia mesmo, algumas situações geram estresse, geram ansiedade. Muitas vezes a gente não encontra uma forma de aliviar esses sentimentos. Então, através das histórias aflorativas, isso é possível e você consegue ficar mais leve. Falando aqui agora já do segundo pilar do método de histórias que curam, a gente tem aqui o condutor associativo. O condutor associativo, no caso, é a pessoa que vai fazer a leitura, que no caso sou eu, e também vão ser feitas perguntas ressonantes. Essas perguntas ressonantes, o objetivo delas é gerar mais insights sobre os assuntos que foram despertados em você no momento da história e também gerar mais perspectivas para solucionar suas próprias questões, também é gerar mais estímulos emocionais, facilitar aí a compreensão dos próprios sentimentos. São perguntas que buscam esses estímulos. E também vai proporcionar alívio emocional através da fala, por você expressar o que você sente e ser ouvido, isso gera um alívio emocional. As conexões colaborativas são a conversa e a troca de experiência pelo grupo, que é muito importante também esse pilar durante todo o processo. As conexões colaborativas, elas vão trazer maior motivação por você fazer parte de um grupo em que as pessoas têm os mesmos objetivos. Isso gera uma sensação de pertencimento, uma sensação de você não estar sozinho, que é extremamente importante para você se manter motivado durante esse processo de cura pessoal. Outra questão também é que há uma multiplicação de diferentes perspectivas. Cada participante ele vai interpretar a história de uma maneira diferente e particular. Outra questão é que a forma de um participante enxergar uma situação pode contribuir para o seu entendimento e processo de resolução dos seus próprios conflitos. Então, a maneira que uma pessoa lidou com a mesma experiência que você está passando na sua vida pode servir como uma opção para você resolver suas próprias questões pessoais. E o outro ponto é que os relatos de outros participantes podem te fortalecer, pode te inspirar a encontrar sua própria solução, enfrentar seus desafios. Às vezes uma pessoa ali tem uma realidade muito parecida com a sua e ela conseguiu passar por todos os obstáculos
E você enxergar isso traz um conforto e uma segurança de acreditar que você também é capaz de resolver as suas próprias situações. Uma das coisas mais importantes é ter a discussão no grupo, né? Acho que isso é um ponto muito forte, porque ajuda a alinhar tipo assim, a sua percepção com a percepção dos outros, ajuda a você a analisar se tem alguma crença que te limita, o que é certo, o que está errado que você pode estar praticando, porque você vai vendo que as outras pessoas não têm os mesmos, entre aspas, problemas que você. Então você vai identificando aquilo e sabendo que é ruim, que é bom. Nossa. Percebi que, tipo assim, sei lá, às vezes eu sou o primeiro a falar sobre a história. Aí o Laércio vem e fala. Aí eu falo, caramba, velho, por que ele viu tão diferente de mim? Aí o Pedro vai lá e fala. Todos os três têm sentido, mas nenhum dos três está ligado. E é tudo na mesma história. Então isso já te convence de que realmente o método ele mostra alguma coisa, entendeu? Tipo, por mais que às vezes a pessoa não conheça o método por inteiro ou profundamente, ela já olha e fala assim, caramba, velho, é verdade, porque por que em uma mesma história eu falei uma coisa totalmente diferente do que o Pedro falou? Por que eu vi uma coisa totalmente diferente do que o Pedro viu? Eu tive um pré-julgamento antes que eu achava que em grupo não seria tão legal, talvez partilhar alguma coisa. O fato da gente estar aqui, principalmente essa dinâmica que é diferenciada, não é muita teoria nem nada, é mais experiência, imagens ali, mexe muito e principalmente o que um fala desperta no outro, é como se tivesse 5 aulas em uma. Porque para mim eu percebi isso. Então, por exemplo, o Pedro falou uma coisa, a Bruna outra, o João outra, então assim, eu identifiquei, absorvi e usei na minha vida. E comecei a refletir. Então, se eu fosse sozinho, eu creio que a gente ia levar mais tempo, né? Então o resultado ia demorar mais. Na última história aí que eu colocou lá, que era pra gente ir narrando, percebi que, tipo, a galera foi vendo muitas coisas, né? E aí, às vezes, eu olhava lá e não via muita coisa. E aí eu fui até me questionando assim, mas o que será que tem de errado? Por que será que eu não tinha essa interpretação? E comecei a trabalhar, baseado na história das outras pessoas, comecei a trabalhar a minha história também. Contou a história da árvore também, né? Que igual o Joel comentou. Eu tive uma percepção, ele teve outra percepção, mas eu acho que isso que é interessante disso, né? Porque a mesma história vai tratar bloqueios e traumas diferentes em cada pessoa. Então, tipo, a mesma história vai trazer uma percepção diferente para cada pessoa. E talvez a percepção da outra pessoa pode te prevenir de algum bloqueio, né? Igual a gente deu o exemplo, nossa, por que será que eu não estou pensando assim? Ou por que será que eu não tive essa percepção, né? Então meio que já te previne de alguma coisa. Então, assim, achei bem interessante também, e foi uma das histórias que eu emocionei bastante, que foi a história da árvore lá também. Quando a gente vai falar dos nossos problemas, é uma coisa. Agora, quando a gente fala dos nossos problemas interpretando uma história, é diferente. Porque a gente não tá falando da gente. Aí, tipo assim, o nosso problema ele é evidenciado pela nossa percepção da história. Então eu vou ver, sei lá, no dia da árvore lá, o Pedro lembrou da família, eu achei que era um relacionamento abusivo. Então eu já expressei a minha característica e ele expressou a dele sem a gente falar diretamente da gente. Então isso é um ponto, porque aí você fala e você nem vê o que você tá falando. Abre um ponto para você poder analisar o que você disse através da percepção da história. Então, acho que a pessoa se sente mais livre de falar, às vezes ela nem vê que ela tá falando do problema dela. Então, o fato de você estar ali na terapia, né, através das histórias e tal, faz você estar seguindo sempre essa linha e continuar identificando, resolvendo, tá perceptível. Essa questão que até a gente está vendo muito nesse treinamento, essa questão da afronta e do confronto, né? Você vai falar de você, ou quando você vai expor, tipo a terapia, né? A pessoa fala, aí a pessoa vai despertar na pessoa o que ela tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer, ok, mas quando tem uma história, inconscientemente você afronta, não confronta. Então, tipo assim, não cria-se um atrito, você bem bacana, fica mais leve a coisa. Sim. Do que você expor um assunto e cada um partilhar a sua dificuldade, seria algo diferente. Agora ali não, tá todo mundo inconscientemente ali, tá partilhando e vem contando a sua história sem falar de cada um individual, né? Eu achei bacana isso. Dá uns estralos, assim, de você ter mais clareza daquele assunto, né? Igual no primeiro dia que falou a história das pedras, né, que a gente carrega. Então, tipo, a gente já ouviu várias vezes que muitos bloqueios, tá? A gente recebe dos pais e tudo mais. Só que aí você trouxe uma história que meio que desenhou isso na minha cabeça. Então, tipo assim, eu consegui associar a uma história. Então, eu consegui meio que dar uma forma assim, e conforme estava dando essa forma e vendo visualmente, né, e imaginando ali, foi me relembrando de emoções que eu vivi na minha vida. Lembrando, e sim, associando aquelas imagens que eu estava vendo. As histórias aflorativas me despertaram uma emoção. Uma emoção associada a uma história que eu vivi. E aí eu fui me recordando, talvez, de outros traumas que ainda não tinha passado na minha concepção de, tipo, isso talvez é um trauma. Mas vendo a história, observando a história e lembrando da emoção, às vezes o impacto ou a repetição ali daquela emoção que surgiu, me fez refletir um pouco mais sobre alguns eventos que talvez não estava consciente que aquilo poderia ter gerado algum trauma ou bloqueio. Então, assim, foi bem interessante. Mesmo que eu vim preparado com um trauma específico, conforme você foi contando a história, me gerou outras emoções que eu depois comecei a investigar um pouco mais para ver como que ele se repetiu, como que aconteceu, para mim poder tratar também. Então, se você quiser participar de todo esse processo, quiser se libertar dos seus problemas, conseguir compreender de forma mais clara as suas situações, trazer alívio emocional para as experiências que você viveu, deixando para trás sentimentos negativos, eu te convido a participar do grupo de sessões de terapia através das histórias aflorativas. Você vai ter acesso, assim que entrar, do grupo exclusivo de WhatsApp, onde vai ter ali a interação de todos os participantes. Você vai ter 1 ano de acesso às sessões que acontecem online e uma vez por semana. A duração das sessões são de 1 a 1h30. E também você vai receber materiais complementares com conhecimentos e estratégias práticas
para a sua própria mudança pessoal. As sessões, elas vão acontecer no período da noite, caso você não consiga participar, elas vão ficar gravadas para você assistir depois, e qualquer pessoa pode participar, independente da idade. Como bônus, eu vou oferecer o Clube do Livro, que funciona da seguinte forma: vai ser definido um livro por mês para ser lido por todo o grupo, e esse livro vai ser sobre assuntos ali, sobre estratégias práticas de autodesenvolvimento. Você vai receber um cronograma personalizado para concluir a leitura, mesmo que você nunca tenha lido um livro. Através desse cronograma, vai facilitar o seu caminho para chegar até na última página. Também você vai ter acesso ao grupo exclusivo para trocar experiências de acordo com o desenvolvimento da leitura, e também vai ter um encontro extra em grupo depois da conclusão dessa leitura para trocar insights sobre o que foi aprendido, fixar os conhecimentos e compartilhar experiências sobre o tema abordado. Se você considerar o valor de uma sessão convencional, vai girar em torno de R$100 a R$150, uma sessão aí de 1 a 1h30. Se você fizer uma sessão por semana durante um mês, vai ter um custo total de R$400 por mês. Eu estou disponibilizando 1 ano de sessão terapêutica através de histórias aflorativas. Vai ser uma sessão toda semana, pelo valor de um mês das sessões convencionais. Então vai ter um custo de R$397, ou se não, 12 vezes de R$39,79. Eu consigo fazer esse valor por conta do próprio formato da sessão terapêutica através de histórias aflorativas que acontece em grupo. Então isso permite eu fazer e proporcionar esse valor para vocês. Eu vou te dar 30 dias de garantia. Então você vai ter o acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, vai participar das sessões ao vivo online em grupo e vai ver se realmente o método através de histórias aflorativas é para você, se você vai se identificar, se você vai gostar de estar participando das sessões. Caso você não queira dar continuidade, é só você pedir seu reembolso pela plataforma de acesso, que é a plataforma da Hotmart. É só você ir lá pedir seu reembolso, que eles vão te devolver todo o seu dinheiro, mesmo que você tenha participado de todas as sessões do mês que eu vou estar te oferecendo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, por você ter me escutado até agora, e te espero encontrar aí no grupo. Muito obrigado.